Saravado seja Deus Pai em sua onipresença divina. Saravado seja todos vós e a quem chega esta mensagem bendita. Hoje, em breve meditação com o médium, o qual uso o aparato mediúnico, me é pedido para abordar certo assunto com vós, sobre as falanges e organizações malignas que estão em constante ação no plano astral mais denso e que interferem direta e indiretamente no plano físico, através da manipulação psíquica dos encarnados, e o quanto isso chega ou reflete também na nossa Umbanda. Comigo, aqui existe um conjunto de espíritos trabalhando e auxiliando nesta comunicação e no teor destas informações que eu, Pai João, edito e transporto para o psiquismo do médium, que transforma em palavras aquilo assimilado de acordo com seu arquivo psicológico. Mais do que muitos imaginam, filho, a ação dos espíritos das trevas no astral inferior, que veja bem, que para nós não é o inferno invencionado pelos católicos e protestantes, mas sim as trevas do ódio, somada a todo sentimento vibracional inferior, que formam uma área astral onde vibram em conjunto as consciências dos espíritos de índoles nefastas e perturbadoras. Estas áreas se localizam com mais proximidade dos seres encarnados, pois estes espíritos ainda são alimentados pela ignorância do homem e por todo tipo de maldade proveniente, como vícios, maus pensamentos, guerras, mortes, atrocidades de um para com os outros, e tudo que vibra nesta faixa negativa e que causa horror aos olhos do nosso Criador. Ainda, filho, mais ao fundo destas faixas vibratórias densas estão ainda lugares mais perturbadores que fogem da vossa concepção material, e de lá surgem as mais terríveis legiões malignas a fim de agirem diretamente contra o progresso evolutivo do planeta. Constantemente, batalhas astrais se instalam nestas áreas próximas à Terra. Do alto, descem batalhões de espíritos organizados e ordenados por Miguel, sempre prontificados a defender os irmãos encarnados das investidas inferiores. Estes malfeitores do astral se aproveitam de sentimentos e vibrações poluídas e as condicionam e as direcionam para locais mais propensos a terremotos e catástrofes, incêndios e acidentes aéreos tão lamentáveis por vós. Mas os espíritos da grande luz agem, eficazes para evitar ações mais perversas destes espíritos malignos, mas recuam ante a parte que ainda não lhes compete, que é a parte da responsabilidade humana, onde se espera do homem que auxilie também através das boas ações e pensamentos nobres, mas que ainda, por ignorância, transforma seu livre-arbítrio em consequentes escolhas irresponsáveis. Os espíritos malignos investem em grupos destruidores dos mais diversos tipos, para que atuem negativamente nos diversos setores da sociedade. Mas ainda assim, o setor com mais vulnerabilidade para o homem terreno, ainda, infelizmente, é a religião. O ser religioso, por estar sempre em busca de uma verdade única e não compreender a diversidade que está aquém de seu entendimento materialista, ainda é refém do ego, da egolatria, da prática materialista e dos dogmas ortodoxos. E é neste ponto da ignorância, filho, do arquétipo religioso, que se abrem as lacunas espirituais para a ação e manifestação das entidades destruidoras. Trazemos então esta visão para dentro da religião de Umbanda, que é o que nos compete argumentar neste momento,
já que se abordássemos todos os campos de atuação destes espíritos negativos e suas consequências na vida do ser humano, iríamos precisar de dias para uma explicação eficaz ao vosso entendimento, e não queremos de forma alguma acarretar o psiquismo do médium com tamanha informação, capaz de preencher até um acervo bibliotecário. Pois a Umbanda, por ainda ser uma religião nova com apenas um século manifestada no plano físico, ainda não se firmou totalmente em sua estrutura dogmática. Embora nós, atuantes deste trabalho no astral, reconhecemos esta vertente como um campo promissor para o trabalho do espírito, sabemos e presenciamos a ignorância humana, aliada ao materialismo e ao egocentrismo, tornar ainda os trabalhos de Umbanda uma verdadeira festa para os espíritos inferiores, que enxergam uma porta aberta para a alimentação destas energias promovidas pelos médiuns de terreiro, e sem termos nós como auxiliar diretamente. Observamos das dimensões paralelas, sem sermos percebidos muitas das vezes, espíritos agindo nas auras mediúnicas destes médiuns, inspirando-os ao consumo do álcool, do fumo, estimulando mistificadores, expondo-os a manifestações vergonhosas e atitudes vexaminosas, materializando no médium as ações alteradas de seu próprio caráter. Sempre procuramos frisar nestas conexões mediúnicas que a Umbanda necessita da libertação das práticas materialistas, que jamais estiveram fundamentadas na sua raiz espiritual. Dar-se-á, assim, um passo na evolução da Umbanda, conforme uns assim já a praticam. A lei de afinidade, filho, é mais que legítima, tanto na Terra quanto em qualquer parte deste universo. Os espíritos se atraem mutuamente por aquilo que pensam, agem e fazem, e os vícios materialistas são verdadeiros ímãs para estes espíritos que, ainda não libertos dos vícios carnais, buscam a satisfação de seus prazeres através de um processo simbioso para com estes encarnados. Se vós, por exemplo, pudessem observar, filho, a âmbito espiritual, quando adentram vós as casas direcionadas ao vosso divertimento noturno, sempre regadas ao consumo alcoólico desvairado, ficariam vós estarrecidos ao observar a drenagem energética sobre corpos vivos, sendo absorvida pelos espíritos das mais diversas índoles negativas, num verdadeiro vampirismo, muito semelhante ao que vós assistem nos filmes aterrorizantes da vossa cinematurgia. Filho, nem mesmo os mais fortes firmamentos e assentamentos nas trunqueiras, nem os mais belos e vastos banquetes oferendados aos orixás e guias, eximem vós da responsabilidade que tem sobre vosso livre-arbítrio, ou mesmo vos protege da ação negativa dos espíritos, quando vós mesmos atraem para si aquilo que praticam e tomam por certo ou verdade. Mas mesmo com o mau uso de vosso livre-arbítrio, o Pai jamais vos desampara. Ele condena ao pecado, mas tem amor pelos pecadores. E os guias de luz, comprometidos com a mudança da moralidade do homem, continuam trabalhando e trabalhando por vós, pelo despertar de uma consciência mais elevada, para que em conjunto com vossos mentores e guias neutralizemos assim, principalmente no campo da religiosidade, onde reside a conexão do homem com o seu Criador, a ação maligna dos espíritos perversos. Negro Velho se despede, filho, e espera mais uma vez ter contribuído para com o vosso entendimento,
com o auxílio dos irmãos aqui também presentes, que auxiliam e impulsionam espiritualmente a transmissão mediúnica desta mensagem. Saravados, ou seja, fique em vós na paz do grande Pai das alturas. Vala-me Deus, que a luz que me traz seja a mesma que me leva até a presença do Pai.